Romanos, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Este segundo ato do nosso culto é de confissão de pecados. E esse texto há de nos instruir para este momento. Então o texto é Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18. Romanos, capítulo 3, versículo 9. E o texto sagrado nos diz assim, Romanos 3, 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Este é o relato daqueles que estão sem Cristo Jesus. Paulo diz, todos pecaram. Todos se extraviaram, porque todos são filhos de Adão. Todos são filhos de Eva, todos nós nascemos da mesma família. E portanto nós herdamos essa herança maldita, o pecado. E aquele que permanece em Cristo Jesus, ele permanece nessa condição. Afastado de Deus, afastado da glória. A sua garganta é sepulcro aberto, a sua língua urde engano, e veneno de víbora estão nos lábios daqueles que não ainda professaram fé em Cristo Jesus. Aqueles que não se renderam a Cristo Jesus. E nós, apesar, meus amados irmãos, de conhecermos Cristo, de amá-lo, de servi-lo, muitas vezes nós nos parecemos como estes homens sem Cristo. Porque nós pecamos como eles. Quantas vezes a sua boca foi, como o texto aqui diz, como de uma víbora cheia de veneno? Quantas vezes a sua garganta foi um sepulcro aberto? Quantas vezes você com a boca feriu pessoas, assim quebrando o sexto mandamento, não matarás, que Cristo diz que também ferir as pessoas com as palavras é a quebra do sexto mandamento. E quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você agiu como esses ímpios continuam agindo? Nós não somos chamados a esse tipo de vida, nós somos chamados à santidade. E o povo de Deus é um povo que busca e deve buscar viver em santidade. Mas quando ele não consegue, ele pede perdão. Quando ele peca, ele busca a Deus e encontra em Deus a sua misericórdia. Assim como todos os homens de Deus no passado e registrado na Escritura encontraram perdão, nós também encontramos quando nós oramos a Deus. Portanto, nesta hora do culto, neste segundo ato, que é de confissão de pecados, nós iremos nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, ou o nosso pecado, o pecado da língua, do coração, o pecado das mãos, os pecados dos ouvidos, o pecado dos prazeres e os desejos maus. Perdoa-nos. Convido o presbítero Ângelo a nos conduzir a Deus nesta oração. Nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença, mesmo, ó Deus, necessitado do Teu perdão, do perdão dos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós e nos dê, ó Pai, esta graça de sermos perdoados e incondicionados a Te louvar, a glorificar o Teu santo e soberano nome.
Neste momento, Pai, aceita a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e nos prepare para, neste momento, oferecer-te a Ti um culto de louvor, um culto sincero, um culto que venha a ser aceito por Ti. Ó Deus, para tanto nos condicione a fazer a Tua vontade. Dirige, ó Pai, nossas vidas, nossos pensamentos, nossas atitudes e faz com que sejam todas elas para a Tua glória, para o Teu louvor. Deus de bondade, ser também, agora te imploro que o Senhor abençoe Teu servo, que vai transmitir da Tua parte também a Tua palavra. Condiciona o Teu servo, ó Pai, em tudo, para que o Teu nome seja glorificado na sua vida e na vida da Tua igreja. Nós oramos, implorando todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Veja, abrir as vossas Bíblias no Salmo 147. Vamos fazer a leitura, Salmo de número 147. Salmo 147, o salmista nos diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. E o texto começa com louvor e termina com louvor. Louvai ao Senhor, que é o significado de aleluia. Louvai ao Senhor. Nós temos tantos motivos, tantas razões para louvar a Deus. E o texto apresenta primeiro porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E segundo, que Ele manifesta a sua graça ao seu povo. O texto diz que Ele não fez isso com nenhuma outra nação, mas com a nação que Ele escolheu. Deus é Deus e manifesta a sua graça ao seu povo. Quão maravilhoso é poder louvar a este Deus. E nós iremos fazer isto agora. Vamos louvar a Deus com o grupo Asaf. Vamos cantar ao Senhor, cantar de alegria e com alegria. Convido, portanto, os irmãos do grupo Asaf a conduzir a igreja em adoração.
Pedimos à igreja se coloque de pé para adorarmos o nosso Deus. Sua voz, beber com sua voz, meu Deus, cantarei meu Deus, e todos vão viver, vão cantar, meu Deus. Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, eles se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro cantarei
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos E o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos E o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Podia sentar, igreja. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias. Carta de Paulo a Tito, Tito, capítulo de número 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Esse será o texto para nossa edificação nesta noite. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2.
Deixem aberto nesse texto, nós iremos fazer a leitura e em seguida uma oração, mas esse será o texto para a nossa edificação nesta noite. Então o texto sagrado nos diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar. Pai Santo e amado Deus, diante do Senhor nos colocamos humildemente para suplicar a Tua bênção. Abençoa as nossas vidas. Ó Deus, nós acabamos de ler a Tua santa palavra, onde o Senhor revela a Tua vontade e ensina a cada um do Teu povo que aqui está. Ensina-nos, ó Deus, para que sejamos como educados na Tua graça. Tem misericórdia de nós, nos transforma, nos alimenta, nos fortalece, nos revigora. Rogamos, confiados nos méritos de nosso Salvador. Meus amados irmãos, por volta de 1750, um homem chamado John Newton, ele era comandante de um navio inglês. Esse navio era chamado de navio negreiro, pois ele, como comandante daquele navio, ele fazia um triângulo, né? Ele saía da Inglaterra, ele ia até a costa da África, ele saía vazio, né, da Inglaterra, ia até a costa da África, e ele pegava ali aproximadamente 600 escravos, onde os chefes tribais entregavam homens capturados, e ele pegava aqueles homens capturados e trazia para a América. E aqui ele trocava por melaço, por açúcar. E depois que ele pegava essa carga de melaço e açúcar, deixava os escravos aqui na América, ele ia para as Índias. E lá ele trocava aquele açúcar, aquele melaço, por tecido, por armas, por munições, coisas desse tipo. E ele viveu muitos anos da sua vida assim, fazendo esse trajeto. Inglaterra, costa da África, América, Índia, e depois voltava para casa. E a história conta na biografia dele que quando ele chegava na costa da África, aproximadamente 600 homens capturados pelos chefes tribais eram entregues a ele, e ele colocava nos porões do navio, acorrentados, empilhados como se fossem mercadorias. Ele colocava lá, acorrentados e empilhados com dois propósitos: para ganhar espaço e segundo, para que não houvesse suicídio. Então eles não estavam numa situação lá que eles não podiam nem se suicidar. Mas ele também conta que em cada viagem que ele dava, 20% daqueles homens morriam em cada viagem. Então você faz as contas aí, quanto dá 20% de 600, creio eu que 120 pessoas. Então, cada viagem, 120 pessoas eram mortas, era perdida em cada viagem que ele fazia desta maneira. Então ele era um mercador de escravos, ele trocava vidas por açúcar e melaço. E a história dele conta na biografia dele que em uma dessas viagens, o navio dele, em meio do mar, uma grande tempestade começou a se formar. E começou a jogar aquele barco de um lado para o outro, muito vento, muitas ondas, e o barco já velho, o barco começa a abrir alguns buracos, os tripulantes começam a tirar suas roupas para tentar de alguma maneira diminuir o impacto e a água que entrava cada vez mais. E naquele momento da tempestade ele lembrou da palavra de Deus, porque quando criança ele ouviu muito da palavra de Deus. Ele conta que a mãe dele era uma serva de Deus e orou muito por ele. E a mãe dele recebia as visitas pastorais e ele
muito criança ali, mas ele acompanhava a mãe quando o pastor falava da palavra de Deus. E ele conta que ele lembrava de Mateus, que ele lembrava de alguns textos de Salmos, que estava guardado lá no seu coração. Sabe? Aquela semente foi jogada lá e ficou lá adormecida até esse dia da tempestade, quando ele lembrou-se de Deus. Ele lembrou que que Cristo acalmou uma tempestade. Ele conhecia essa história. E foi naquele momento da tempestade, literalmente, que ele estava enfrentando, que ele lembrou destas passagens. E naquele dia ele fez um propósito: se Deus livrasse ele daquela tempestade, então ele iria ser um servo de Deus. Não somente o servo, mas ele seria um ministro do Evangelho. E Deus, pela sua graça e misericórdia, e no seu poder e na sua soberania, acalmou aquela tempestade. E ele sobreviveu, o barco ficou à deriva, chegou na costa da Irlanda, e ele ali conseguiu consertar o barco, voltou para casa, para a Inglaterra, e nunca mais quis fazer o que ele fazia. E ele começou a se dedicar, de fato, ao ministério, cumprir com a palavra dele, de que ele seria um servo de Deus, e muito mais do que isso, seria também um ministro do Evangelho, pois ele não somente matava e trocava vidas, mas ele tinha uma vida perversa, libertina, né? Jogos, bebidas, mulheres, esse tipo de vida ele também levava. Mas uma vez que ele passou por aquela experiência onde Deus chamou ele passou a ser um ministro do Evangelho. E ele, voltando para a Inglaterra, ele foi pastor por 43 anos. E ele compôs muitos hinos. Um dos hinos que ele compôs é um dos mais famosos no mundo inteiro, Maravilhosa Graça. Esse hino muitos de nós já ouvimos em muitas versões, mas ele é o compositor. E ele falou desta maravilhosa graça. E em 1782, ele escreveu o seguinte: minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo é o meu grande Salvador. E na lápide, quando ele morre, lá no seu túmulo, está escrito assim: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Está lá no seu túmulo até hoje essa frase. Um homem, um libertino, um pecador, um mercador de escravos, mas agora fora perdoado por Cristo Jesus e desfruta do reino eterno. E nesta noite, meus amados irmãos e irmãs, nós queremos falar sobre esta maravilhosa graça que salvou John Newton, mas salvou você também, salvou cada um de nós. Essa maravilhosa graça que alcança os piores dos pecadores, e nós devemos nos colocar sempre nessa posição do pior. E a graça, e essa graça maravilhosa nos alcançou. Veja o que disse o texto que nós lemos, no capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou. E nós iremos falar, portanto, desta maravilhosa graça capaz de salvar pessoas como nós, pessoas como John Newton, pessoas como o próprio apóstolo Paulo, que escreve esta carta, uma vez perseguidor também do Evangelho, mas agora salvo, redimido pela graça salvadora que se manifestou na sua vida. E, portanto, o primeiro ponto que nós destacamos aqui da nossa mensagem é que essa graça ela é manifesta na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida dos eleitos de Deus. Porque Deus tem o seu povo, o qual ele manifesta a sua maravilhosa graça. E veja que o texto diz que esta graça se manifestou, e a ideia aqui é que ela apareceu, se manifestou como o sol. Se manifesta a cada manhã. Depois daquela noite escura, densa, de repente o sol lá no horizonte se manifesta. Ele está trazendo, portanto, esta figura de como se fosse o sol se manifestando, trazendo claridade sobre as nossas vidas. É por isso que o versículo 11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou, ela apareceu.
e ela apareceu de maneira repentina. Agora veja o que o texto também nos fala, da origem da graça. De onde ela vem? O texto mesmo diz, porquanto a graça de Deus. Ela tem origem em Deus, ela vem de cima para baixo. E nós somos um povo agraciado por sermos atingidos por esta graça. Deus, pelas suas misericórdias, derramou a sua graça sobre nós e nos fez conhecê-lo, nos fez seus servos, nos redimiu, como fez com Paulo, como fez com John Newton, ele fez com cada um de nós. Além dele falar da origem da graça, ele fala também da natureza da graça. Porque a graça traz salvação. Veja o que o texto diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Esta é a natureza da graça. Ela se manifesta para salvar. Ela não se manifesta para Deus provar que Ele é Deus, porque Ele é Deus. Mas ela se manifesta para Ele salvar pecadores como nós. Portanto, ele fala da origem da graça, ele fala da natureza da graça e ele fala da extensão da graça. Porque o texto diz: se manifestou salvadora a todos os homens. E por todos os homens aqui, entenda, pessoas de todas as classes. Agora não há mais judeu, nem grego, nem cita, nem persa, nem romano, nem brasileiro, nem colombiano, nem chinês. Todo mundo é alcançado pela graça, de todos os lugares. E eu gosto sempre de lembrar de Apocalipse 5:9. Quando Cristo abriu o livro da vida, estavam lá os nomes de todos aqueles que foram salvos, mas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Não há mais agora exclusividade de uma nação como era no Antigo Testamento. Israel agora se expandiu para todas as nações. E é isso que o texto aqui está nos ensinando, que a graça se manifestou salvadora a todas as nações, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as línguas e a todas as classes. Como como Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 2, que Cristo veio, derrubou a barreira e não há mais separação, pois ele, de ambos os povos, fez um, de judeus e gentios, e os gentios estão por todos os lugares do mundo. Portanto, ele fala da origem da graça de Deus, a natureza da graça é para salvar, e a extensão da graça alcançou pessoas como cada um de nós. Esta graça, o texto também nos diz que ela nos educa. Veja o versículo 12, educando-nos. Ele está dizendo: a graça se manifesta salvadora a nós para nos educar, para nos instruir. É por isso que Paulo diz lá: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, a palavra de Deus, a graça de Deus se manifesta ou é dada a nós para nos educar, porque nós somos mal educados, nós somos rebeldes, nós somos maus. E o texto aí diz, na continuação do versículo 12, educando-nos para que, com a finalidade de... Isso é importante, porque o texto está apresentando a finalidade: renegar a impiedade e as paixões mundanas. Renegar a impiedade, ou seja, a impiedade aqui tem a ver com pessoas que rejeitam tudo aquilo que é reverente ou que serve para a adoração a Deus. Tudo aquilo que envolve o sagrado, as pessoas abominam. Isso é impiedade. Tentam profanar tudo aquilo que é santo. Tentam profanar tudo aquilo que serve para glorificar a Deus. Por exemplo, a família. A família é para glorificar a Deus. E os homens profanam. O trabalho para glorificar a Deus. E os homens idolatram. Ou qualquer coisa que envolve a nossa vida, mas que é para adorar a Deus. E as pessoas renegam, isso é impiedade. E o texto está dizendo, portanto, que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas para que nós sejamos educados, para nós negarmos a impiedade. E o texto ainda continua também, e as paixões mundanas. Com paixões mundanas aqui era o nosso desejo,
o nosso desejo dos vícios, da idolatria, da desobediência. Essas são as paixões mundanas. Nós, meus amados irmãos, sem Cristo Jesus, nós não temos condição nenhuma de termos uma vida no qual nós possamos negar a impiedade e as paixões mundanas. Somente a graça dele que se manifesta nas nossas vidas. Com o exemplo que eu trouxe aqui de John Newton, mas é um exemplo de todos nós, onde tinha uma vida perversa, libertina, mas a graça o alcançou e o educou para que ele tivesse agora uma nova vida. E o texto continua dizendo, no versículo 12, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Piedosamente tem a ver com a vida com Deus. Justa tem a ver com a vida com o próximo. E sensata tem a ver conosco mesmo. Uma vida sóbria, conforme é um dos frutos do Espírito, conforme Paulo diz lá aos Gálatas no capítulo 5. Quais são os frutos do Espírito? Um deles é sermos sóbrios, termos domínio próprio. Portanto, ele diz que uma vez que a graça se manifesta em nossas vidas, essa graça salvadora que nos alcançou, ela nos educa para que tenhamos uma vida agora diferente, não uma vida ímpia ou de impiedade ou de paixões mundanas, mas que vivamos agora, conforme o próprio texto nos apresenta, que tenhamos um relacionamento com Ele, com o próximo, e sejamos sóbrios, sejamos sensatos conosco mesmo. Este é o trabalho e os efeitos da graça de Deus em nossas vidas. É por isso que ela é maravilhosa, porque ela pega cada um de nós, os piores dos pecadores, e nos transforma em pessoas santas, redimidas, como o texto vai apresentar aí na sequência. Esta graça também ela é manifesta na esperança dos eleitos. Ela se manifesta no nosso dia a dia para que a nossa vida seja transformada, a impiedade, as paixões mundanas sejam deixadas para trás, tenhamos uma nova vida, mas ela também se manifesta na nossa esperança. Veja o versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando, porque nós aguardamos a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos esperança disso. E por que nós temos esperança? Por que você tem esperança? Porque a graça te alcançou. Porque esta graça te salvou. Senão você seria um povo sem esperança. Mas ele diz, mas essa graça que nos alcança, agora nós aguardamos a bendita esperança. Não é qualquer esperança, mas ela é bendita, porque ela é a manifestação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Observe que este é o trabalho da graça. A graça de Deus, uma vez manifesta, também produz na sua vida a esperança. Esse não é um trabalho seu, esse não é um trabalho do conselho, do pastor, esse não é o trabalho do seu pai ou da sua mãe. Esse é um trabalho de Deus, pela graça dele, faz produzir esperança na sua vida. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sociedade, quando você olha para a história, se não for a esperança, ou você se mata, ou você vai viver como o mundo. Mas a esperança nos livra disso. Nós não tiramos a nossa vida pelo cenário que nós encontramos e nós também não nos entregamos às paixões mundanas e à impiedade, porque a graça nos alcançou. É a graça que te sustenta, é ela que move a sua vida. Agora, é estranho quando as pessoas que se dizem amar a Deus, que foram alcançados por esta graça, permanecem nesse estilo de vida, permanecem sem esperança, permanecem entregues aos seus vícios, às paixões mundanas, à libertinagem, e não têm esperança nenhuma, porque nunca pensaram sobre o futuro, sobre a volta de Cristo, sobre a vida após a morte. Elas vivem como se não houvesse amanhã.
como diz o ditado, ou como diz algumas pessoas, né? Ame como se não houvesse o amanhã. Só que o amor dessas pessoas é um amor à futilidade, é a si mesmo. É o amor às suas paixões, aos seus planos, aos seus desejos, ao seu trabalho. Não um amor, segundo as Escrituras, um amor verdadeiro a Deus e ao próximo. A Escritura diz o seguinte lá em Colossenses 3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Você morreu para esta vida. Você morreu para o pecado. Agora o texto diz: busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto, porque você pertence a este lugar, não aonde você se encontra agora, porque a nossa vida aqui, ela é passageira, mas nós pertencemos ao reino de Cristo, ao reino eterno. Portanto, meus amados irmãos, esta graça também, além de se manifestar no nosso dia a dia, transformando a nossa conduta, deixando as nossas paixões de lado, a nossa impiedade de lado, agora também essa graça se manifesta nos dando esperança para a vida futura e para a manifestação do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça continua trabalhando. Veja que o texto diz que essa graça também se manifesta na purificação dos eleitos. Veja o versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boa obra. Ele se deu a si mesmo. E é interessante que há uma ênfase que o texto, claro, na tradução não aparece, no versículo 14, seria o qual ele se deu por nós. Ele, há uma ênfase no pronome, ele se deu por nós. É como se fosse lá o texto de João 3,16, ou perdão, de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E certamente vocês já ouviram isso, né? Eu sou, e ali há uma ênfase, somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque é uma repetição ali no pronome somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que está aqui também, uma repetição desse pronome, o qual ele está dizendo somente ele se deu por nós. Nada, nem ninguém se deu em seu lugar. Somente ele se deu por você. Somente ele fez isso para te remir, conforme o próprio texto diz aí. E isso são os efeitos da graça de Deus que se manifestou a nós. E esta graça se manifestou desta maneira, entregando Cristo Jesus para ele, somente ele se entregar por nós, para nos remir. E remir aqui é resgatar. E ele resgatou pagando. Ele não foi lá e saqueou, mas ele pagou ao próprio Deus pela sua vida, entregando a sua própria, para que você não ocupasse o lugar que era por direito seu, o inferno. Mas ele nos tirou, pagando, é o que o texto aqui nos diz, quando o texto fala, a fim de remir-nos, com o propósito de nos resgatar, e resgatar pagando, e ele pagou a Deus com a sua própria vida. Assim como o escravo no passado, para ser resgatado, tinha que pagar. Alguém tinha que pagar, ou ele ou alguém. Assim Cristo fez por nós, porque nós éramos escravos de nós mesmos, de Satanás e da nossa própria vontade, da nossa própria natureza corrompida e má, como ele diz lá em Efésios no capítulo 2. Nós éramos filhos da ira por natureza. Mas ele nos tirou de lá, como lá em Efésios 1,13 diz, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele fez isso. Ele, e somente ele fez, são os efeitos da graça de Deus. É por isso que John Newton escreveu a maravilhosa graça, porque ela faz tudo isso em nós, fez tudo isso nele e continua fazendo em nossas vidas. E o texto diz que esta maravilhosa graça, além de nos redimir ou nos remir, nos resgatar com o preço que foi pago, o texto também diz que para nos purificar.
Veja aí, nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Ele limpou. Lá em Efésios, no capítulo 5, o texto lá nos fala: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se deu por ela, a fim de fazê-la santa, pura, imaculada, e apresentá-la assim diante de Deus. Então Cristo morre e se entrega para nos fazer santos, puros, é o que o texto aqui diz, mas isso são os efeitos da maravilhosa graça. O versículo 11, ela se manifestou Salvador a nós, nos alcançou, porque ela vem de Deus, porque ela tem a origem do alto. Esta graça também ela se manifesta agora na entrega da mensagem. Veja o versículo 15, dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Veja, dize estas coisas. Paulo está dizendo, Tito, prega. Ele deixou Tito aqui em Creta para consertar algumas coisas, como diz o capítulo 1. Veja o versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordens as coisas restantes, para que consertasse as coisas que estavam quebradas. A igreja estava em dificuldades e Tito é colocado lá, e Paulo diz, agora a graça que se manifestou na sua vida, que te salvou, que te livrou da condenação, que fez com que Cristo morresse por você, que agora você não tem mais paixões mundanas, uma vida de impiedade, agora você tem esperança, você vê o mal crescendo, mas os seus olhos estão fitos em Cristo, porque você tem uma esperança. Você não se abala, não se desespera com o mal que cresce, com pessoas mudando ou tentando mudar de sexo, ou com as famílias como estão aí na configuração que se encontra, não mais naquilo que a Escritura diz, homem, mulher e seus filhos, pai matando filho, abusando, os filhos igualmente matando os pais, e o mal cresce. Mas nós não entramos em desespero, porque nós temos esperança. Isso é o efeito da graça de Deus. Isso é o efeito da graça que se manifestou salvadora a todos os homens, e nós somos parte desse todo. Esta graça agora conforme o texto, o versículo 15 diz, ela deve ser também dita, deve ser falada, anunciada. É por isso que Paulo, escrevendo a Tito, diz, dize estas coisas, fala desta graça, anuncia esta graça, prega esta graça e faz-o com uma autoridade. Veja o capítulo 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque nessa igreja aqui, nesse período, havia alguns falsos mestres que surgiram e estão agora ensinando coisas estranhas ao Evangelho. E Tito é colocado lá para consertar essas coisas. Prega essa palavra, anuncia esta palavra, fala desta graça salvadora a estes homens, exorta-o, repreende-o, mas na palavra. Veja o versículo 13 também do capítulo 1. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E ele não iria repreender segundo a sua sabedoria, segundo a sua experiência de vida. Mas a repreensão, o qual Paulo diz aqui, repreende-os, exorta-os, é para que fosse na palavra. É por isso que o capítulo 2, versículo 15 diz, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. E é um grande perigo quando os pecadores são repreendidos pela palavra de Deus, mas não dão ouvido. Vou trazer aqui 2 exemplos. O rei Asa. O rei Asa, gosto de brincar, né, que ele tinha uma asa boa e uma asa ruim. Porque ele foi um rei por um período muito bom,
Depois, no final da sua vida, um rei muito mau começou a fazer o que era mal perante o Senhor. Porque ele, uma vez recebendo afrontas de outras nações, ao invés de buscar a Deus, ele fez uma aliança com uma nação ímpia, com a Síria. Deus disse: olha, eu sou o teu Deus e até hoje eu tenho dado vitórias a você. Diante da ameaça que você está sofrendo, eu seria contigo se você me buscasse. Mas ao invés de me buscar, e ao invés de fazer aliança comigo, fez aliança com outra nação, confiando na outra nação e não em mim. Aí, nesse momento, Deus, manda um profeta chamado Hanani para exortá-lo. Asa, tu pecastes por não fazer aliança com Deus, e sim com o ímpio, porque confiou na força do ímpio e não na força de Deus. Então, o profeta Hanani vai até o rei Asa, e veja o que acontece. Eu vou ler aqui 2 Crônicas 16, 7. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com numerosos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Esta foi a palavra de Deus contra Asa. Asa, confiastes em homens e não em mim. Agora haverá guerra contra ti. Sabe qual foi a resposta de Asa? Está no versículo 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Não ouviu, não atentou. Não fez como o Davi fez. Lembra quando Natão repreendeu? Pequei contra o Senhor. O rei Asa disse: maldito seja este homem, e tudo aquilo que ele diz. O lançou no cárcere, o prendeu, colocou ele num tronco, ou seja, não deu ouvido às palavras de Deus. E o texto vai nos dizer, portanto, que Deus puniu Asa, que Deus trouxe doença sobre ele, e ele morreu doente dos pés. Veja, portanto, meus amados irmãos, o perigo que as pessoas correm de não ouvir a palavra de Deus. É o que o texto aqui diz: dize estas coisas, anuncia, repreende, exorta. E você tem que ouvir esta palavra, porque esta não é palavra de homem, é palavra de Deus, onde ele está dizendo: compreenda a graça na sua vida e os efeitos dela na sua vida, o que ela causou na sua vida, o que ela te transformou. Cristo veio a este mundo para remir você, para resgatar você por causa da graça que se manifestou sobre você. Não negue a palavra de Deus. Um outro exemplo é Amós, o profeta Amós, lá do livro de Amós. Ele é enviado a falar contra o reino do norte, e Amazias, um dos servidores lá do rei, o repreendeu, porque ele estava falando contra o rei, contra o pecado do rei. Lá em Amós, capítulo 7, versículo 11, diz assim: porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Esta foi a palavra de Deus. Jeroboão vai morrer e o povo vai para o cativeiro. Sabe o que foi que eles responderam? O texto diz assim no versículo 12. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Aqui não é lugar da palavra de Deus. Vai embora daqui. Vai para lá, para o reino do sul, vai para Judá. Aqui não. Aí é quando Amós fala aquele famoso texto, né? Olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu era boieiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me chamou para falar, e eu não vou deixar de falar. Ele fez o que Paulo aqui disse. Claro que em tempos diferentes, em épocas diferentes, mas é exatamente isso. Pregou, falou da graça, exortou, repreendeu, e eles não quiseram ouvir. Qual foi o fim do reino do norte? Cativeiro.
sofrimento, trabalho escravo e não voltaram mais para as suas terras. Não ouviram a palavra do Senhor. Lembra o que aconteceu com Miriam? Falei 2 exemplos, né? Mas vem esse de bônus também. Lembra de Miriam e Arão, lá em Números 13? Veja, tramando contra Moisés. Eles disseram assim, olha, eles conversando, né? Miriam e Arão. Olha, por que Deus só fala com ele? Deus também vai falar conosco, porque ele somente é o escolhido, e ele diz que somente ele é o escolhido. Aí Moisés soube dessa história e Deus falou a Moisés, olha, reúne-se os 3, vou ter aqui uma conferência, uma reunião com os 3. E naquela reunião que Deus teve com os 3, Deus disse, eu escolhi Moisés, não escolhi vocês. E quando vocês se revoltaram contra Moisés, dizendo que ele não era escolhido, vocês estão se revoltando contra mim, porque esta foi a minha vontade. E, portanto, agora ela se tornou leprosa. E ficou leprosa lá por alguns dias, 7 dias. Deus trouxe enfermidade sobre a vida dela. Se revoltando contra Deus e contra a palavra de Deus, porque muitas vezes Deus havia falado através de Moisés, este é o meu servo, eu falo por ele, me revelo a ele, e ele fala a vocês porque ele é minha boca. Mas ela não deu ouvido à palavra de Deus. E ali Deus a puniu. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos nos fala muito sobre esta graça salvadora. Você foi atingido, foi salvo, foi transformado, mas que esta graça não fique para você. Fale dela. Lembre-se do versículo 15. Dize estas coisas, repreende e exorta com toda a autoridade. Faça isso. Quando você ver o seu irmão pecando, exorte, repreenda em amor, mas faça. Fale da graça. Fale dos efeitos da graça, do que a graça de Deus pode fazer, transformando toda a sua conduta, livrando das paixões mundanas, da impiedade, dando esperança, redimindo. Fale disso. Não se cale, anuncie. A graça te salvou. Faça como John Newton, pegando ele como exemplo, nesta circunstância, ele, por 43 anos, falou desta graça. Pregou, foi ministro do Evangelho por 43 anos. E deixou um legado maravilhoso de hinos, de composições que falam da graça de Deus. Se você não conhece esse hino, depois pesquisem Maravilhosa Graça. Tem muitas versões, mas procurem a mais clássica. Você vai ver lá a letra, quão profundo foi. Ele falando desta maravilhosa graça que o resgatou e o salvou. Salvou e ele anunciou. Ela te salvou, anuncie, pregue, fale dessa graça. Que Deus vos abençoe. Nós iremos, meus amados irmãos, agora entoar